dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Joás, da Assembleia de Deus Bragantina. Eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus neste momento e quero para isso ler um texto que está na palavra do Senhor. Na carta anônima aos Hebreus, no capítulo de número 11, o verso de número 1 nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós vamos encontrar também, no verso número 13, a seguinte descrição: Todos estes heróis, eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amados, este texto por si só é autoexplicativo, nos traz a dimensão da fé de um grupo de pessoas especiais no momento tão difícil que eles puderam dar prova cabal da sua fé em Deus, pagando com a sua própria vida. Estes homens e mulheres descritas no capítulo 11 de Hebreus nos dão a clara dimensão de que alguns tiveram algo de tão especial nas suas vidas, que na hora mais difícil puderam provar a sua confiança em Deus, fazendo aquilo que poucos estavam dispostos a fazer, que era dar a sua vida pela fé que defendiam. O interessante nisto, meus irmãos, é que vivemos uma fase, um momento da Igreja de Cristo, onde as pessoas não estão tão dispostas a provarem a sua fé em Jesus. E alguém poderia perguntar: o que levou estas pessoas a descobrirem tão cedo o que milhares de pessoas levarão a vida toda e não terão a oportunidade de experimentar? Paulo nos dá, em alguns momentos, a dimensão da importância de um viver para Cristo, ao ponto de dizer: eu estou sendo oferecido como libação e eu sei o que está me aguardando. A fé que esses homens e mulheres nutriam era exatamente a confiança de que estamos neste mundo de passagem. O que Deus afirma ao coração da sua igreja é que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E quando entendemos a entrega destes homens, destas mulheres, que, conforme diz o capítulo 11 de Hebreus, alguns foram cerrados, comidos por leões, pessoas que foram queimadas, e diz a Bíblia que foram pessoas especiais em um tempo de adversidade. Conta-nos os versos de número 33 a 35,
que estes homens e mulheres foram tão especiais que o mundo não era digno deles? O que é que se busca na igreja dos nossos dias? Onde o evangelho cresceu como o oceano, porém com profundidade de piscina. Pessoas que não estão dispostas a provar aquilo que um dia eles abraçaram, que é a cruz de Cristo, não estão dispostos a provar a sua fé ou dar prova da sua fé, quando cobrados são. Eu entendo que alguns não compreenderam ainda que abraçar a cruz de Cristo é muito mais do que querer as bênçãos que advêm dela. É entender que a cruz também significa sofrimento, a cruz também significa renúncia, e Jesus faz os discípulos e a multidão que o seguia entender que essa renúncia é diária. Quando em Lucas, o Senhor faz os seus discípulos entenderem que todos os dias deveriam colocar a sua cruz no chão, recobrar a sua confiança e o seu compromisso com ela e tomá-la novamente sobre os seus ombros. É isso que Jesus está esperando da igreja dos nossos dias. Uma renovação de compromisso. Ele espera uma renovação de compromisso da igreja dos nossos dias. Porque, irmãos, há muitos que já não têm a sua sensibilidade voltada para aquilo que é o real trabalho da igreja de Cristo nos dias atuais. Preferem ser crentes praticantes ou frequentadores de igreja, sem compreender que a tarefa de anunciar o evangelho, a tarefa de defender aquilo que nós um dia abraçamos, compete a nós individualmente como crentes. Falar do amor de Cristo, da salvação que nos foi outorgada por Ele. No entanto, é preciso que recobremos como cristãos conscientes que temos uma responsabilidade com a cruz que nós abraçamos. Se tivermos que dar prova da nossa fé, nós precisamos fazer isso, como disse a palavra do Senhor. Estejamos prontos a responder com mansidão a quem perguntar a nós acerca da esperança que nós defendemos. Queridos, a nossa confiança é de que muito em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja e nós precisamos estar prontos a dizer: ora vem, Senhor Jesus. Porém, o que buscamos na igreja dos nossos dias é despertar em cada um de nós, em cada crente, o seu compromisso com a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos é suficiente. Não precisamos mais do que a palavra de Deus. Portanto, queridos, atente para isso. O exemplo dos heróis, estes homens e mulheres que nos deixaram um grande exemplo, que defenderam até o último instante aquilo que haviam crido, o fizeram porque sabiam que não tinham aqui cidade permanente, mas esperavam uma futura. O que entendemos finalmente é que o adversário das nossas almas tenta fazer uma troca com a igreja dos nossos dias, fazendo-nos trocar a eternidade por um período tão passageiro aqui. E é isso que a Bíblia nos recomenda estarmos atentos, porque nada, absolutamente nada neste mundo compensa a eternidade que nos espera. É exatamente isso que diziam aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, que sabiam que buscavam uma pátria futura. Portanto, abriam mão de tudo aquilo que era humano e passageiro, em detrimento daquilo que é eterno. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.